Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui interagindo com vocês uma construção que fiz sobre a construção de triângulos. E aí, para essa construção, eu baixei esse outro material já disponibilizado no site do GeoGebra. Fiz algumas modificações para essa construção de triângulo. Eu estou utilizando uma parte específica da BNCC, de uma habilidade geométrica do 7º ano de matemática, onde nesse pedacinho diz assim, construir triângulos usando régua e compasso. Então, eu pensei em utilizar esse pedaço da habilidade e tentar utilizar a régua e compasso digital. Pensando nisso, né, nessa habilidade, eu já tinha feito outra construção com o objetivo de especificar essa outra parte da habilidade, que é reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos seus lados. Então, outra construção que eu fiz, que eu também vou disponibilizar, é essa daqui, onde eu intitulei a condição de existência do triângulo com feedback, onde é interessante o estudante, antes de construir o triângulo, né, ele entender um pouco sobre a desigualdade triangular e a condição de existência de um triângulo. Então, para isso primeiro, vou explicar um pouco como é que eu fiz essa construção, né? Como eu disse, peguei essa régua que já foi feita por alguma outra pessoa e coloquei esses pontos em cada centímetro dela. Além disso, eu fiz a construção aqui dessa parte, onde intitulei objetos para o professor, onde o intuito é justamente isso, de possibilitar ao professor significar mais algumas ferramentas de GeoGebra e tentar explicar mais para o estudante o que é que ele está fazendo e como ele poderia fazer isso com materiais concretos, indo para a explicação para o estudante como se daria essa construção. Então, eu vou explicar duas formas que eu acho interessante, que é a primeira, partindo primeiro de um segmento e depois para as duas circunferências, utilizando o compasso, né? E outra, partindo já do compasso, em vez de um segmento. Então, aqui eu vou mover o meu lápis. Então, para isso eu vou utilizar os segmentos com medidas 5, 4 e 3, como se o estudante, né, tivesse com seu lápis e sua régua, ele traçasse um segmento com comprimento 5. Aqui ele traçaria. Depois de traçar esse segmento, ele utilizaria então o compasso, né? Ele pegaria o compasso, abriria de um tamanho. Eu vou utilizar aqui essa ferramenta segmento com comprimento fixo. Se eu utilizar essa ferramenta de segmento, o tamanho poderia ser modificável, então eu não quero isso, eu quero um comprimento fixo para que o meu triângulo sempre tenha um tamanho ao mover os pontos e tal. Então, não podendo escolher um ponto na régua, porque ao fazer isso, o meu segmento vai ficar preso à régua e eu não quero isso. Também é bom indicar aos estudantes fazer acima da régua. Então aqui ele pode apertar aqui em cima e escolher o comprimento. Como eu disse, o segmento 5, 4 e 3, eu vou começar aqui por 5. Então aqui eu tenho o meu segmento já. Depois disso, eu tenho que fazer a construção de duas circunferências. Então seria o mesmo que, depois de traçar, né, o meu segmento, como eu falei, com lápis, eu que traçar o segmento 5, que seria esse daqui, colocaria o compasso, eu vou duplicar aqui esse meu compasso para eu ter dois. Primeiro eu abriria, né, o meu compasso do tamanho que eu quero. Então, como eu quero do tamanho 4, né, colocaria a ponta seca dele no extremidade do meu segmento e giraria esse meu compasso. Da mesma forma na outra extremidade do meu segmento. Pegaria meu compasso, faria a medição, né? Agora segmento 3, colocaria a ponta seca na outra extremidade e giraria o meu compasso. Depois disso então, eu pegaria a régua, colocaria numa extremidade e faria a ligação, né, da interseção dessas minhas duas circunferências. Então aqui eu pegaria meu lápis, traçaria um segmento, traçaria o outro segmento e por fim traçaria meu último segmento. Só que para fazer isso no GeoGebra, posso utilizar aqui a ferramenta Polygon, onde eu tenho que apenas selecionar quais são os meus segmentos desse polígono e fechá-lo. Então aqui eu posso selecionar esse, se atentando sempre, né, aqui o raio ele vai ser um dos meus segmentos, porque mais à frente, quando eu for fazer a construção apenas com circunferências, pode ser que eu escolha a interseção errada. Então aqui, como está mais simples, eu não preciso da ferramenta de interseção, porque o GeoGebra já entende que eu estou querendo essa interseção aqui, então facilita mais para o estudante não ter tantas ferramentas. E sim, faltou dizer também que para essa construção eu fiz aquilo que eu disse, da régua, do compasso, do lápis, e também das ferramentas. Eu removi algumas ferramentas, deixando as que para mim são as essenciais para fazer essa construção do triângulo. Então aqui eu já teria o meu triângulo. Aqui é só apenas uma
é a figura do triângulo, aqui não é objeto, ou seja, se eu mover aqui não vai não vai seguir as propriedades que eu queria, né, com os comprimentos 5, 4 e 3. Então aqui é mais para o estudante visualizar e entender como funcionaria essa construção com objeto concreto, como eu disse anteriormente. Agora passando para a outra forma de construir que eu tinha dito, não partindo do segmento. Então eu vou copiar esse meu compasso novamente, para eu ter 3 compassos agora. Como é que eu já tenho essa abertura 4 e 3, né? Então, apenas tenho que abrir o meu compasso agora com comprimento 5. Então, farei a abertura do meu compasso com comprimento 5. Da mesma forma do segmento, né, eu escolheria as extremidades do raio dessa minha circunferência. Então, por exemplo, aqui, se eu escolho como primeiro, como a minha primeira circunferência é esta, do tamanho 5, posso colocar na extremidade a outra do tamanho 4 e do outro lado a outra do tamanho 3. E agora o que eu tinha dito de prestar atenção que o raio representa um segmento do meu triângulo, né? Então eu tenho que prestar atenção ao traçar. Sim, lembrando que o estudante, da mesma forma do outro, da construção do triângulo, ele aqui utilizaria régua, né? Se fosse com material concreto, e traçaria os segmentos da mesma forma. Aqui seria 5, né? Aí, aqui é o detalhe que eu tinha dito, ó. Como aqui a gente tem duas interseções, eu vou ter que utilizar apenas uma, então eu tenho que olhar para o raio que eu vou utilizar. Como daqui para cá eu sei que o raio é 3, então eu não quero que esse segmento aqui, eu não quero que ele tenha 5, por exemplo, porque eu já tenho aqui o lado 5, então eu quero 5, 3 e 4. Então a interseção que eu vou usar vai ser essa outra aqui embaixo. Então eu traçaria daqui até essa interseção aqui. Traçaria assim. E, por fim, traçaria meu último segmento. Mas, utilizando as ferramentas do GeoGebra, né? Ainda eu não fiz a explicação de utilizando desde o início todas as ferramentas, né? Aqui é apenas a explicação. Então, por exemplo, eu poderia fechar o meu triângulo. Agora, de fato, eu vou fazer a construção a partir das ferramentas de GeoGebra mesmo. Então, como eu tinha dito, o estudante às vezes pode não compreender de fato o que significa algumas ferramentas de GeoGebra. Depois disso, então, a gente parte para as ferramentas. Como eu disse, eu vou utilizar a ferramenta de segmento com comprimento fixo. Então, não faço na régua para não fixar nela. Então, aqui eu vou escolher esse ponto acima da minha régua, comprimento 5. O GeoGebra tem uma ferramenta, compasso, onde aqui indica o que eu devo fazer. Seleciono segmento ou 2 pontos. Então, eu venho aqui na ferramenta compasso, então, como eu tenho a minha régua, eu posso escolher 2 pontos da minha régua para ser o raio da minha circunferência. Como o segmento foi 5, eu quero que o outro seja 4. Então, aqui está. Aqui já fiz a minha circunferência, então, agora só basta escolher o centro dela, que vai ser uma extremidade. Ainda com a ferramenta selecionada do compasso, eu quero outro segmento que é 3. E vou colocar também na outra extremidade. Por fim, vou utilizar a ferramenta polígono e fechar o meu triângulo. Para a construção do triângulo da outra forma que eu tinha dito, apenas com compasso, eu posso estar selecionando a ferramenta compasso. Vou partir agora então do segmento 5, com raio, quer dizer, do tamanho 5. Vou escolher um ponto qualquer para ser o centro dessa minha circunferência. E, da mesma forma, vou construir outras circunferências com os outros raios. 4, então eu escolho uma extremidade do segmento. Como aqui é uma circunferência, o centro vai ser uma extremidade e, escolhendo aqui agora raio 3, né? Qualquer parte da minha outra circunferência, ou dessa mesma, vai ser o meu outro ponto. Então, se eu escolho aqui, por exemplo, eu tenho que verificar agora os meus raios, como eu tinha dito. Como eu vou escolher agora a ferramenta polígono, eu tenho que escolher, eu tenho que prestar atenção para escolher todos os raios. Então aqui eu escolhi o raio 5, aqui tem o raio 3, então o raio 3 é tanto aqui quanto aqui. Só que, como eu disse, se eu colocar aqui, eu vou utilizar o raio 5 novamente, e meu intuito não é esse. Então, eu escolho essa interseção, que faz com que eu escolha aqui o raio 4. Então aqui é raio 4, 5 e o outro 3. Com isso eu finalizo, né, a minha apresentação.